E nós vamos falar sobre a fidelidade de Abraão. A fidelidade de Abraão, ela impactou gerações e gerações até chegar a nós, por exemplo. Lá em Gênesis, no capítulo 18, no verso 19, fala que porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor para praticarem a justiça e o juízo. Isso mostra, meus irmãos, que Deus ele confiou a Abraão uma grande promessa, porque ele ali ensinaria a seus filhos a ser tementes ao Senhor. A influência de Abraão sobre seus filhos é fundamental para compreender o papel de fé e do compromisso com Deus na formação de um povo. A vida de Abraão e as escolhas de Abraão não somente moldaram a jornada dele mesmo, mas também estabeleceram um legado. Um legado que foi criado através de várias e várias gerações, mesmo depois da morte dele. Abraão ele foi o primeiro a responder o chamado de Deus. É o primeiro exemplo que a gente vê ali na Bíblia. Total confiança, total submissão. E essa atitude influenciou diretamente a família de Abraão. Isaac ele cresceu imerso ali nas promessas divinas, na importância de confiar em Deus, mesmo em momentos que ele estava passando por incerteza. A aliança estabelecida por Deus com Abraão, meu irmão, era um pacto que transcenderia a vida de Abraão, ela passaria direto. Essa aliança não prometia somente a ele, mas a toda a sua descendência. Estabelecia princípios, estabelecia que a espiritualidade adquirida ali por ele, que ele estava vivendo, que ele estava crendo, confiando no Senhor, orientariam a vida dele e da sua família, incentivando a fidelidade a Deus, a devoção, a confiança. E esses valores foram transmitidos. A fidelidade de Abraão ali começou a ter uma influência nas gerações seguintes. Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel foram educados ali sob influência dos ensinamentos, de exemplos de seu pai. E aquilo ali foi se perpetuando. Foi acontecendo, foi continuando. Continuidade na confiança em Deus, na confiança na providência divina acima de tudo. Criou a identidade daquele povo. E isso, meus irmãos, ao longo do tempo foi passando, o tempo foi passando, e eles foram cada vez estar mais crentes dentro da presença de Deus, entendendo, sabendo que eram o povo escolhido. E a sua identidade estava guardada dentro do seu coração, da sua mente, ligada à promessa divina constantemente. Isso foi moldando a história desse povo, foi moldando a cultura do povo de Israel e mostrando valores à obediência, valores relativos à perseverança, a importância de uma relação de afinidade com Deus, nosso Pai. Foi um legado transformador. A disposição de Abraão em sacrificar seu filho, aquilo que era mais precioso para ele, ensinou até a nós. Veja, quanto tempo tem que isso aconteceu. E nós hoje temos lições disso para a nossa vida. Lições sobre fé, lições sobre confiança, inspiração. Problemas que a gente passa, irmãos, que só nossa fé, só nossa confiança em Deus. E não só no momento de problema, mas também no momento de alegria. Principalmente, momento de gratidão, momento de culto, momento de querer estar perto, de criar mais intimidade, acordar e já agradecer. Eu sempre falo de uma vida de gratidão, importantíssima na vida de um cristão. E a gente vê que Abraão ele foi abençoado. Toda a sua descendência foi também abençoada com isso. E não só temos o exemplo de Abraão.
Josué também foi um líder espiritual importantíssimo dos escritos bíblicos. Foi ele que disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa campanha que tem o tema baseado nessa passagem que está escrita em Josué, capítulo 24, verso 15. Josué ele não somente liderou Israel, não, mas ele também garantiu que a sua família seguisse ao Senhor nosso Deus. Ele é muito conhecido ali pela conquista da terra prometida, pela fidelidade a Deus. Filho de uma pessoa que não era tão conhecido na Bíblia, não. Mas mesmo assim ele foi escolhido para suceder Moisés, conduzir o povo num período complicado. Ele era de uma origem humilde, irmão. Mas assumiu ali um papel grandioso, um papel de extrema importância para aquele povo judeu. Isso mostra que Deus pode usar qualquer um de nós, qualquer pessoa, para poder cumprir seu propósito na vida. Cumprir o propósito na vida dessa pessoa e de outras pessoas através dele. Josué foi responsável por conduzir o povo de Israel depois da morte de Moisés e mostrou a confiança e a integridade espiritual que ele tinha. Serviu de exemplo para a família dele, serviu de exemplo para a comunidade que ele convivia. Conquistou a terra prometida. Ele liderou os israelitas em várias batalhas decisivas, sempre obedecendo, sempre demonstrando sua fé, obedecendo às ordens divinas. E isso fez que essa conduta fosse observada por sua família, e sua família também fosse bem abençoada. E ele demonstrava ali, irmão, uma fidelidade tão grande com Deus, que Deus o honrou e fez dele uma pessoa desconhecida para um líder de importância gigantesca para todos nós. Mas depois de um tempo, depois de Josué, ele foi guiado, né? Josué para levar o povo judeu. Diz lá em Juízes, capítulo 2 e versículo 10, e toda aquela geração foi reunida pelos seus pais, e outra geração após eles se levantaram, e não conhecendo ao Senhor, nem tampouco a obra que faria a Israel. E aí a gente, depois de Josué, fala sobre negligência. Negligência de pais que não passaram o conhecimento de Deus, o conhecimento que deveriam para seus filhos. Esse versículo ali de Juízes, capítulo 2, o verso 10, ele está num período de transição da história de Israel. E é marcado ali pelo esquecimento das obras de Deus por parte da nova geração que veio pós-Josué. E para a gente entender esse contexto aí, é possível observar alguns pontos. E é preciso observar esses pontos. Depois da conquista da Terra Prometida, estavam na liderança de Josué, né? Os israelitas passaram ali por uma fase de tranquilidade, estabilidade, mas o tempo foi passando. E aqueles milagres, que começou ali com a libertação do Egito, conquista da terra de Canaã, foi tudo sendo esquecido, tudo sendo deixado para trás. Foi criando-se uma nova geração, uma geração que nunca presenciou diretamente as obras de Deus. E o povo se afastava, cada vez se afastando mais de Deus, caindo na idolatria, sofrendo opressão dos inimigos, aflito. Pedia a Deus que levantasse um juiz ali para libertá-los. E aí a falta dessa memória que deveria ter sido passada de geração em geração trouxe consequências complicadas para essa geração nova. Essa geração foi marcada por algumas desconexões espirituais, alguns problemas como idolatria,
costumes pagãos que invadiram isso, porque pais não orientaram os filhos como deveriam. E aí a gente vê que esse ciclo constante termina afastando os próximos de Deus, dos caminhos, do aprendizado, do entendimento. Como é que eles vão saber se ninguém fala? Como é que eles vão entender se ele não sabe que seus antepassados tiveram um convívio com Deus, uma intimidade, uma busca constante, passaram ali por sofrimento, por consequências dessa falta de atenção dos pais, essa falta de compromisso de passar em frente, de ensinar o que deveria ter sido ensinado. E a gente vê como essa negligência gerou uma geração perdida, uma geração sem reconhecimento da intervenção divina, sem reconhecimento da bênção divina na história do seu povo. Mas que isso sirva de lição para nós, para que a gente preserve a memória espiritual, para que a gente ensine esses santos aprendizados que temos hoje. Facilidade de aprender. Irmão, a gente tem muita facilidade de aprender sobre a Bíblia, sobre como isso pode ajudar, pode influenciar na nossa vida. A fé ela pode passar de uma geração para outra. E mesmo que em determinado momento da sua vida, você veja essa criança, esse adolescente, esse jovem, não está perto, mas essa semente foi plantada. Pode ter certeza que isso daí vai fazer diferença na vida dele. É uma base espiritual. É um aprendizado. Quem tá aqui para lhe falar é quem já passou por isso. Eu tô falando porque já passei, irmão. Uma situação onde aquela base ali que tive na minha infância, na minha adolescência, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. E a gente precisa ter essa responsabilidade. Responsabilidade de passar de geração em geração, ensinando a palavra de Deus. Momentos ali que você se reúne com sua família para ler, para entender, para conversar sobre a palavra. Que às vezes para um jovem, por exemplo, não é tão atrativo pegar a Bíblia e começar a ler, ele não vai entender. Ele não tem maturidade para entender isso. Às vezes a gente adulto não tem. Às vezes a gente adulto tem dificuldade de entender uma determinada leitura, precisa de complementos para entender, precisa conversar com pessoas que têm um entendimento melhor. Então, é nosso papel como pais explicar histórias, princípios bíblicos. E a gente sabe que o princípio a educação da criança começa muito antes do contato com a escola. Valores e princípios, referências, pais são as pessoas que transmitem esse início de tudo. O jeito que os filhos enxergam o mundo, o jeito que os filhos interagem com o mundo. E se os pais ensinam o filho a temer a Deus, confiar na palavra, seguir o caminho do Senhor, os pais estão ali construindo alicerces sólidos para a vida dos filhos, que vão ser base para o restante da sua vida, base para aquilo que elas vão enfrentar, desafios que elas vão passar no dia a dia. Eu aproveito para ler um versículo que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 9, no verso 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. E a gente deve ensinar isso para as crianças. Esse foi um dos versículos que despertou em Flavinho um interesse grande. A gente começou a ler, sabe que a Bíblia vai puxando assuntos e assuntos e assuntos. E ele perguntou: pai, por que o temor do Senhor? A gente deve ter medo de Deus? Eu tenho certeza que a maioria das crianças pergunta isso. E se não pergunta, ela fica com a dúvida. E o nosso papel como pais é responder isso daí. Eu vou fazer uma consciência cristã falando do temor do Senhor, estudando junto. Ele já queria fazer ontem. Queria fazer, vamos fazer junto. Pai, não, filho, hoje não dá porque tem assunto para falar que a gente precisa iniciar a semana. Vamos fazer juntos? Peraí, segura mais um pouquinho que a gente vai fazer. Então, já é o próximo assunto que a gente vai estudar. E se Deus quiser, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A criança que cresce, meu irmão, num ambiente de temor no sentido de respeito, vocês vão ver, é diferente. A criança que cresce nesse ambiente desenvolve um caráter diferenciado,
baseado na justiça, no amor, na verdade, no entendimento, no respeito. Muitas vezes a gente vê que a sociedade de hoje não tem uma estrutura familiar boa de jeito nenhum. A família está cada dia mais sendo diminuída, procurando ser... O diabo procurando destruir as famílias. E nós como pais temos esse papel. O papel de cuidar delas, o papel de multiplicar esse conhecimento, esse entendimento, começando de dentro do nosso lar. A criança que ela está sendo influenciada pelos padrões do mundo, meu irmão, elas começam a ficar mais longe a cada dia. Cada dia vão se distanciando mais dos valores cristãos, mais e mais, vão acostumando com aquilo, achando que aquilo é normal, e seus pais não orientam. Fica difícil. Porque a criança ela nasce sem nada, ela nasce somente com o instinto dela. Ela nasce somente com a vontade de comer, a vontade de viver. Quando se suja, chora para limpar. E é isso, e basicamente isso, e a gente vai ensinando o restante. Os filhos aprendem muito mais conosco pelo que a gente faz, pela maneira que a gente age. E é sobre essa ação, sobre essa atitude de ação que a gente precisa se conscientizar e aprender mais a cada dia, a cada minuto. O amor, respeito, paciência, fé. Valores esses, meu irmão, que não é com palavra que a gente vai ensinar para eles, não. É vivendo, é demonstrando, é eles observando. São detalhes que você vai ver. Que se você começar a mudar, seu filho também começa a mudar.